Léo Saravales, tudo bom? Vamos começar aqui pela sala. Na sala, inicialmente seríamos só o painel e a porta de correr, né, do hack. Depois ratifica para mim, por favor, se a senhora vai querer seguir com ela lisa ou de fato com ela ripada, que é o tempo que preciso atualizar se for ripado, valores. Ah, temos aquela ideia, né, de fazer o painel no mesmo nível, né, daquele dente. Para isso, a gente precisa fazer uma estrutura aqui para poder complementar. É bem possível que essa estrutura ela apresente alguma diferença em relação à parede. Marcenaria trabalha no esquadro, a parede é bem torta. A gente consegue calafetar, dar um acabamento, mas possivelmente depois vai ser necessário pintar. Aqui eu dei mais ou menos a dimensão aqui do hack, tá? Não é bem essa aqui não, mas só para ter uma ideia. E aqui, essa região aqui, aquilo que eu comentei a senhora, é mais interessante que se pense depois numa decoração, alguma coisa aqui para conseguir preencher, né? Porque aqui não vale a pena fazer em marcenaria, porque vai ficar exposto a sol, vai ficar exposto a chuva, né? E mesmo que não se exponha à chuva, mas só o sol aqui já vai. Pode ser, né, uma questão ao longo tempo, né, ao longo prazo. Então, de repente, um muro verde, né, mesmo que seja planta artificial, né, bastaria fazer uma estruturazinha e colocar que aí preencheria, né, ficaria com essa visão de uma linha reta, né. E também me diga se querem subir essa falsa parede até o teto. Eu não lembro se como é que é o teto de gesso, se é gesso, se tem cortineiro, se ele tem aquele rebaixo para LED. Depois só me tirem essa dúvida aí, que aí a gente ou vai com ele até o teto ou para com ele na altura do rack. As portinhas, né? Conversamos. Aqui do outro lado, é, a gente tem aqui o aspecto do roupeiro, né? Aqui está com a dimensão do quarto, com 3 portas, com os nichos, sendo a parte interna. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar as portas. A parte interna, inicialmente, nós deixamos desse modelo, né? Um extenso cabideiro, um espaço aqui para itens maiores e um grande malheiro também aqui na parte superior. 8 gavetas, né? Gavetas são 2 conjuntos, né? 2 blocos aqui, 2 colunas de 4. E aqui o nicho. Depois rememore também esse nicho aqui. É com iluminação, é sem iluminação? Só para eu atualizar aqui também. Temos isso. Na cozinha a gente tem aquele armário, né? Que na verdade aqui a gente pode botar mais uma prateleira. Deixa eu até ver quanto é que fica. Opa, calma aí. Fiz besteira. Pá, 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 pá. Ajustar aqui. Pronto. Aqui a altura está em 30. Dependendo do que se for guardar, lata de óleo, essas coisas assim, é legal essa altura. Mas de repente podia pegar um desses aqui e colocar duas, né? Que aí os ambientes, os itens menores, né? Seriam melhor acomodados aqui. As duas prateleiras da cozinha também. O mobiliário do aquário. Ele está com a medida aqui de 2,23 por 43. E na altura ele tem 81. Beleza? Aqui na escada, eu tinha inicialmente pensado a gente tentar contornar e fazer algo aqui para frente. Mas eu fiz vários testes aqui e
essa torre aqui, né? Aliás, essa coluna, ela impede muita coisa. É um grande obstáculo. Então, o que que eu estou pensando? De repente, fazer o armário de maneira que ele encaixe aqui por detrás. Na verdade, ele vai ficar virado nesse sentido. A gente pode simplesmente deixá-lo reto, que ele simplesmente iria encaixar aqui nesse vão, ou a gente pode tentar seguir aqui um pouquinho desse desnível. Não vai dar para seguir todos, porque são muitas barreiras aqui. E vai ficar uma coisa tipo, se a gente for fazer isso, vai ficar uma coisa assim. Eu também acho que não ficaria tão legal. Querer um armário de escada, né? Nesse sentido. E, como eu vou dizer, ah, e por dentro também não vai ficar tão útil, né? Aparentemente, assim, olhando, não vejo tanta utilidade. A gente pode depois pensar se ele simplesmente pode ser, né, mais simples assim, e a gente deixa ele com rodízio, que aí pô, facilitaria aqui para limpeza, né, coisa que o vale, né? Daria até para andar com ele pela casa, acabou, vem aqui e encaixa ele. Ou se ele for fixo, de repente a gente faz um acabamentozinho aqui. Particularmente eu preferiria a ideia de ele ser móvel, porque na hora da limpeza, né, água, alguma coisa do tipo, facilitaria. Ele fixo aqui, em contato direto com o chão, não seria tão legal, porque qualquer tomada de umidade aqui seria um problema e iria chamar bastante atenção. Então, acho que aqui eu optaria pelo mais simples. Eu fiz aqui mais ou menos, né? Depois tem que ajustar melhor essa medida. Até aquilo que eu comentei, da gente fazer meio molde, alguma coisa do tipo, para a gente tentar fazer um módulo mais simples possível para a gente encaixar aqui, que aí ele possivelmente iria ocupar essa medida aqui, ó, nesse sentido, e mais esse degrau aqui, por detrás aqui dessa barra, que aí daria para pegar, né, esses itens menores, a gente faz aqui diversas prateleiras e daria para guardar calçados, né, esses itens menores nela, né? Ficaria todo mundo acomodado aqui, tá bom? Depois me diga se tá faltando alguma coisa, né? Já tem um tempinho, mas aí só pra gente rememorar, né? E saber o que que a gente está fazendo. Ah, lembrei. A gente tinha comentado aqui do espelho, mas eu não vou conseguir fazer aquela moldura do espelho, porque esse espelho é muito fino. E eu não consigo tirar ele para encaixar ele numa moldura de marcenaria. Se eu simplesmente vier aqui e colar uma moldura por cima dele, calma aí, deixa eu tentar tirar aqui, calma aí. Tá, 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 tá. Eu não, se eu tentar simplesmente colar, né, uma moldura aqui por cima, ai, calma aí. Botar uma ripa aqui de MDF e colar. Vamos dizer que eu faça isso aqui. Uhum. Se eu fizer isso, vai ficar a borda do espelho e a borda do MDF aparecendo. E se eu tentar fitar isso na hora, né, se eu simplesmente colar a borda do MDF e tentar passar uma fita, poxa, vai sujar bastante essa parede aqui. A não ser que seja o caso, como eu falei, né, for fazer uma pintura, aí a gente pode até tentar essa possibilidade, que a gente cola as ripas de MDF com fixa espelho, fita, mas vai sujar bastante a parede por causa da cola de contato. Possivelmente vai sujar. E depois, né, faria a pintura aí, né, ao término do serviço, né? Aí seria um pintor terceirizado, coisa que o vale, tá bom? Seria esse pormenor. Dependendo aí do que os senhores desejam, a gente pode tentar esse artifício aí. Que faria uma ripa de um lado, mais fininha, né? Uma em cima, uma embaixo. E depois faríamos esse acabamento. Pelo menos aqui, né, nessa borda que fica aparente, e nessa aqui também, né? Vai ficar um acabamento mais bacana, tá bom? Mas depois me digam aí o que que os senhores acham.
para a gente fazer os últimos ajustes aí e reapresentar o orçamento, tá bom? Um forte abraço.